Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. Hoje trataremos de dois itens que se interrelacionam: talismãs e sorte. Você acredita nos talismãs? No pé de coelho? No trevo de 4 folhas? Você acredita em sorte? Não há nenhum problema, em princípio, em acreditar nisso. Mas precisamos entender o que representam esses talismãs, essa dita sorte que nós buscamos que ela ocorra, né? Jesus não propôs nenhum talismã, Jesus não propôs nenhuma questão de sorte, Jesus, em linhas gerais, como palavras-chave, palavras místicas ou coisas do gênero, Jesus não propôs. Não propôs nem o uso de nenhum tipo de objeto, nenhuma palavra mágica. Jesus nos trouxe, evidentemente, um grande talismã, que é o seu Evangelho. Mas não há uma palavra mágica, não há um objeto que possa nos servir de amparo. Para entendermos por que precisamos desses objetos, muitas vezes, precisamos buscar esses amparos, nós temos que pensar um pouquinho por que algumas pessoas precisam de uma muleta. Porque, normalmente, elas têm alguma dificuldade nas pernas, ou numa das pernas, ou coisa parecida, precisam de um amparo para sustentá-las. Às vezes, as dificuldades são tão grandes que precisa de uma cadeira de rodas. Então, é um amparo que a pessoa, ou as pessoas precisam, para compensar alguma necessidade. Talismã, busca de sorte, coisas desse gênero, é algo mais ou menos desse tipo. É uma muleta, uma bengala, uma cadeira de rodas, para compensar alguma carência nossa. Que carência é nossa? Essa? Fé. Fé em nós e fé em Deus. Fé na nossa capacidade, nos recursos que o Criador nos ofereceu, e falta de fé no próprio Criador. É uma necessidade de uma carência. Não tem problema, faz parte de um processo evolutivo. Mas quando nós tivermos a fé necessária em Deus, e por conseguinte em nós mesmos, que somos seus filhos, destinados à perfeição, destinados a deixar brilhar a nossa luz, nós não precisaremos de muleta, porque andaremos suportados e sustentados pela fé. Não precisamos de palavras mágicas. E quando precisamos de alguma palavra mágica, não é porque ela seja mágica, precisamos da sintonia com o nosso Pai, que o fazemos através da prece, para adorá-lo. Como já falamos aqui sobre a prece em outro programa anterior, em programas anteriores, para adorá-lo, para agradecer e para rogar. Essas são as palavras mágicas que podemos dirigir a Deus. Então, enquanto ainda precisamos buscar o amparo de algum objeto, de alguma palavra mágica, é porque ainda não temos a fé suficiente. E Jesus nos chama a atenção: se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, moveríamos montanhas. O poder maior está na energia da fé. Então, enquanto precisamos de algum amuleto, é porque ainda temos fragilidades. Se precisamos de uma bengala, de uma muleta, é porque as nossas pernas são frágeis. Portanto, as palavras mágicas, as palavras cabalísticas, podem ser úteis para nos amparar. Mas se precisamos de amparo, é porque alguma coisa está frágil em nós. A fé ainda não tem o tamanho de um grão de mostarda. Então, se buscamos algum recurso para a sorte, o recurso da sorte está em nossas ações. A nossa sorte nós construímos. O que vamos colher pela frente, nós construímos. Jesus deixa muito claro: a cada um segundo as suas obras. Então, tudo o que podemos almejar está em nós mesmos, nas nossas ações. E pensemos um pouquinho: será que algum objeto pode ter mais poder que a inteligência e os recursos que Deus colocou em nós? É porque não paramos para pensar. Por isso, eu disse inicialmente, falta-nos fé em nós mesmos. E se falta fé em nós, é porque falta fé em Deus. Então, precisamos refletir um pouquinho sobre essa questão.
se precisamos ainda de um amuleto, de uma palavra cabalística para nos sustentar, é porque ainda temos a fragilidade na questão da fé. Precisamos nos abastecer dessa energia. O Espírito Emmanuel, no livro O Consolador, nas questões 214 e 215, ele vai tratar dessa questão do talismã e da sorte. Dá uma trabalhadinha, uma pesquisada, uma estudada nessa obra. Como um todo, mas especialmente essas duas perguntas, para te amparar nessa questão de talismã e sorte. Ele vai nos mostrar. Essa necessidade, ela está como uma âncora, como um amparo, como um suporte, tanto à busca de alguma ação em cima de algum objeto, quanto na busca de recursos para a nossa sorte. Todos os recursos que precisamos para o nosso caminhar, para o nosso sucesso, para a nossa felicidade, está na nossa inteligência, que pode fazer o discernimento apropriado, não está na matéria. Está na nossa inteligência, que nos conduz a uma fé raciocinada, como nos convida Kardec, a fé raciocinada, nos dizendo Kardec que fé inabalável é aquela que encara a razão face a face em qualquer época da humanidade. Portanto, a inteligência Deus nos ofertou, precisamos desenvolver essa inteligência. E aí, com a inteligência, fazer os devidos discernimentos em relação ou na direção das nossas vidas, das nossas ações. Então, Kardec, nos convidando à fé raciocinada, está nos convidando ao uso da inteligência para as nossas atividades. Que os recursos que precisamos estão na inteligência que Deus nos deu. E precisamos desenvolver essa inteligência. Os recursos para o desenvolver da inteligência estão aí. E hoje as nossas questões não são mais intelectuais. As nossas questões estão mais nos nossos valores íntimos, porque as questões intelectuais estão ao nosso dispor, através da ciência, através dos recursos trazidos pela ciência humana que trata da matéria. O Espírito Emmanuel vai nos dizer, através da psicofonia o Espírito Bezerra de Menezes, através da psicofonia de Divaldo Pereira Franco, que o homem da atualidade vive momentos de facilidades e conforto trazido pela ciência e tecnologia. Porque essa ciência e tecnologia é o desenvolver, o desabrochar, o crescimento da inteligência. Então já tem recursos para discernir, porque desenvolveu bastante ciência e tecnologia e trouxe facilidades. Mas vive momentos de tormentos, dificuldades, angústia e depressão, porque perdeu o endereço de Jesus. Então não basta a inteligência. É preciso valores. Então, todos os valores que podemos conquistar para abastecer a nossa inteligência e caminharmos na direção da sorte, construirmos a nossa sorte, estou colocando entre parênteses, construirmos a nossa felicidade, tudo o que precisamos sai de nós mesmos, da nossa inteligência e dos valores que temos dentro de nós. E os recursos para abastecer esses valores, já temos falado frequentemente em programas anteriores, estão no Evangelho de Jesus. Então, o grande talismã que temos em nossas mãos, se precisamos de um, é o Evangelho de Jesus. Quando ele nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ir ao Pai, através do Evangelho de Jesus, é ir ao Pai pela fé raciocinada, utilizando a inteligência e utilizando os recursos que Jesus nos trouxe. Ir ao Pai é ir atrás da nossa felicidade, é ir atrás da nossa sorte. A nossa sorte está em Deus. E ir atrás depende de nós. A capacidade de ir atrás é nossa, a cada um segundo suas obras. Então a responsabilidade de ir atrás está em nossas mãos. Os recursos já estão em nossas mãos. A inteligência já está aí, as questões intelectuais já estão aí, nos auxiliando para fazermos melhores escolhas. O que escolher também já está aí há 2000 anos, fora aqueles outros recursos paralelos para nos auxiliar que Deus nos mandou. Mas tudo o que precisamos está no Evangelho de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então temos a inteligência e os recursos para abastecer essa inteligência e fazermos melhores escolhas em nossas vidas para caminharmos na direção da nossa sorte. Então, se temos uma sorte, é caminhar na direção de Deus. E se temos um talismã para isso, Evangelho. Pensemos nisso. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras.